cansado, a daquelas luzes roxas piscando nas janelas dos vizinhos e do zumbido constante dos temporizadores. Parece que hoje em dia, se você não tiver uma fitolampa, não consegue cultivar nem salsinha. E se eu te disser que, na maioria das vezes, isso é pura jogada de marketing, especialmente quando o assunto é cebolinha verde simples, esqueça essa ideia e prepare-se para economizar de verdade. Neste vídeo, vou revelar 3 métodos antigos, mas incrivelmente eficazes, para obter talos de cebolinha suculentos e crocantes, sem gastar um tostão extra com luz. Nada de desperdício de eletricidade, nada de equipamentos complexos. Apenas você, uma cebola e um pouco de esperteza. E acredite, o resultado não só vai te surpreender, como vai te fazer esquecer para sempre aqueles gadgets caros de jardinagem. Pronto para descobrir o segredo que as nossas avós usavam para ter temperos frescos na mesa? Então preste muita atenção. Vamos ser sinceros. De onde surgiu essa ideia de que é impossível cultivar algo no peitoril da janela sem uma lâmpada especial? Ocorre que estamos confundindo 2 processos completamente diferentes. O cultivo completo de uma planta a partir da semente e o chamado forçamento ou engorda. Quando plantamos uma semente de tomate, ela realmente precisa de um espectro total de luz para a fotossíntese, para o crescimento da raiz, do caule, das folhas e, finalmente, dos frutos. Isso é uma maratona longa e que consome muita energia. Mas forçar o crescimento da cebolinha para obter a folha verde é um sprint. Já temos uma bateria pronta, a própria cebola. Ela já acumulou todos os nutrientes necessários para soltar os primeiros talos verdes. Basicamente, não estamos cultivando uma planta do zero. Estamos apenas forçando-a a nos fornecer aquela massa verde para a qual ela já tem energia armazenada. A luz, claro, tem um papel na cor do talo, deixando-o verde escuro, mas, para o processo inicial de crescimento, ela não é um fator crítico. E entender esse fato biológico simples é a chave que nos liberta da necessidade de comprar lâmpadas caras. Vamos lá. O método número 1. Aquele que nos enche o coração de nostalgia e que é, sem dúvida, o mais famoso de todos. O clássico da água. Tenho a certeza de que todos nós vimos isso em criança. Na janela da nossa avó, um pote de maionese ou um copo simples, onde um bulbo de cebola se erguia orgulhosamente, rodeado por aquele verde suculento. Este método tem algo de inerentemente meditativo e acolhedor. É a prova de que, para um pequeno milagre, não são necessárias grandes tecnologias, apenas água e um pouco de paciência. É perfeito para quem procura a máxima simplicidade e visualização. Podemos literalmente observar em tempo real o crescimento, não só dos talos verdes, mas também das raízes brancas e firmes, um processo que é particularmente cativante para as crianças. Não estamos apenas a cultivar alimento, estamos a adicionar um elemento de decoração vivo e interativo à nossa cozinha. E o melhor de tudo, a sua acessibilidade financeira é total. Não precisa de investir em terra, fertilizantes ou recipientes especiais. Qualquer frasco ou copo de tamanho adequado serve. Este método é um verdadeiro hino à simplicidade e à eficácia. A prova de que a natureza é, de facto, mais esperta do que qualquer gadget. Serve como um lembrete importante. Para se obter um bom resultado, por vezes, não é preciso complicar, mas sim regressar aos fundamentos, aquilo que tem funcionado durante séculos. Agora, vamos mergulhar nos detalhes. A escolha da candidata ideal para o banho de água. Nem todas as cebolas servem igualmente bem para produzir as hastes verdes. O exemplar perfeito é um bulbo de tamanho médio, firme, compacto, sem amassados, manchas de bolor ou quaisquer sinais de podridão. Por que o tamanho médio? Uma cebola muito pequena esgota rapidamente as suas reservas e dá uma colheita escassa. Já a demasiado grande, especialmente num copo estreito, tende a apodrecer na base devido à má circulação de ar. Certifique-se de apalpar o bulbo,
Ele deve estar duro como uma pedra. Mas o segredo principal é procurar por exemplares já acordados. São aquelas cebolas onde já se nota um pequeno rebento verde a sair da ponta seca. Este é o seu sinal de sucesso garantido. Uma cebola assim já está em fase de crescimento ativo e só precisa de um pequeno empurrãozinho. Água. Se por acaso só tiver cebolas completamente adormecidas do supermercado, não se preocupe. Também é possível acordá-las. E mais um ponto importante: se possível, evite as cebolas perfeitamente redondas. As formas ligeiramente alongadas ou ovais costumam ter múltiplos pontos de crescimento, o que significa que obterá muito mais cebolinha delas. Este é um pequeno truque que aumenta significativamente a produtividade do seu parapeito da janela. A preparação da cebola é um passo crucial que influencia diretamente a velocidade e a qualidade da sua produção. E para isso, temos dois passos fundamentais. O primeiro, e o mais importante, é o corte correto, ou a poda. Pegue uma faca afiada e corte cuidadosamente a ponta da cebola, cerca de 1 centímetro ou 1,5 centímetros. Não se preocupe, você não a vai prejudicar. Para que serve isso? Primeiro, você remove as escamas secas que impedem as folhas jovens de brotar. Em segundo lugar, este corte serve como um sinal de ação para a planta, estimulando o crescimento de múltiplos brotos de uma só vez. O segundo passo é a preparação da base. Remova cuidadosamente a camada superior da casca seca e barulhenta, especialmente na parte de baixo, onde as raízes irão crescer. Isto é crucial para prevenir o mofo e o apodrecimento, já que esta casca, ao ficar úmida, torna-se o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias. Depois destas manipulações, precisamos de dar um banho à cebola. Simplesmente coloque a parte da raiz, ou seja, a base, numa pequena quantidade de água morna, mas nunca quente, por cerca de 1 a 2 horas. Isso ajudará a acordar completamente o sistema radicular e a prepará-lo para o crescimento ativo no seu recipiente. Este processo é como o aquecimento de um atleta antes de uma corrida. Ele se prepara para garantir o melhor desempenho. Passemos agora à casa da nossa bulbo. A escolha do recipiente e o nível certo de água representam 90% do sucesso neste método aquático. A principal falha dos iniciantes é mergulhar o bulbo totalmente na água. Isso é algo que não se deve fazer em nenhuma circunstância. O fundo do bulbo, a parte de onde as raízes nascem, deve apenas roçar a superfície da água, literalmente 1 ou 2 milímetros. Por que é que isto é tão crucial? Se mergulharmos o bulbo mais fundo, ele simplesmente apodrecerá em poucos dias, devido à falta de oxigênio. As raízes precisam tanto de ar como de água. Recipientes de gargalo estreito são ideais. Pequenos vasos, garrafas de vidro ou jarros especiais para germinação. Estes permitem que o bulbo se sente confortavelmente por cima, deixando apenas as futuras raízes suspensas na água. No entanto, se só tiver um copo comum ou um frasco de boca larga, há uma solução simples. Corte um círculo de cartão grosso ou plástico, com um furo no meio. Coloque-o sobre o copo e posicione o bulbo nesse buraco. Isto irá criar a camada de ar necessária. É melhor usar água repousada, de preferência sem cloro, e a temperatura ambiente. E não se esqueça de a trocar regularmente, pelo menos de 2 em 2 dias. Água estagnada é um convite direto ao mau cheiro e ao apodrecimento. Onde devemos colocar nossa plantação de cebola na água? É aqui que está o principal mito que vamos desvendar hoje. Por algum motivo, todo mundo acredita que a cebola precisa ficar no parapeito mais ensolarado, voltado para o sul. Isso não é verdade. Mais do que isso, a luz solar direta pode ser até prejudicial. Ela provoca o florescimento da água, ou seja, o crescimento de algas verdes no seu recipiente. E também pode superaquecer o bulbo da cebola, retardando o crescimento. O local ideal para forçar o crescimento da cebola é um lugar claro, mas sem sol direto.
Um parapeito virado para o norte ou para o leste é perfeito. Basta a luz natural difusa para que as hastes fiquem bem verdes. Lembre-se, o nutriente principal vem do próprio bulbo e não da fotossíntese. Então, não precisa correr atrás daquele sol escaldante. Outro fator crucial é a temperatura. A cebola não gosta de calor. A temperatura ideal para o crescimento das hastes é de uns 15 a 18 graus, ou seja, um ambiente fresco. Por isso, evite colocar o recipiente logo acima de aquecedores ou fontes de calor. Um parapeito fresco é o habitat perfeito. Nessas condições, as folhas podem não crescer rápido demais, mas com certeza serão firmes, suculentas e terão uma cor intensa. Vamos falar sobre os erros mais comuns e como podemos evitá-los. O problema mais frequente que encontramos no método aquático é a podridão e o mau cheiro. Geralmente, são duas causas. Ou a base da cebola está submersa demais, ou você simplesmente se esquece de trocar a água. A solução é simples. Controle o nível da água e a renove regularmente. Caso você note que a água ficou turva ou surgiu algum odor, haja imediatamente. Retire a cebola, lave a base e as raízes em água corrente, higienize bem o recipiente e coloque água fresca. Às vezes, as pessoas recomendam adicionar um comprimido de carvão ativado na água. Ele realmente funciona como um absorvente, ajudando a prevenir a proliferação de bactérias. Portanto, vale a pena incorporar esta dica. O segundo problema é o mofo, que pode aparecer na própria cebola. Isso acontece por causa do excesso de umidade e da má ventilação. Certifique-se de que o local onde a cebola está fique bem ventilado e de que não caiam respingos de água diretamente nela. Se o mofo estiver apenas começando, você pode removê-lo suavemente com um pano embebido numa solução fraca de permanganato de potássio. Não ignore estes sinais. Afinal, um ambiente saudável é a chave para uma colheita saborosa e segura. Chegou o tão esperado momento, a colheita. Mas como cortar os talos corretamente para prolongar a vida do nosso bulbo e conseguir uma segunda, ou até terceira, onda de brotos verdes? Nunca corte todas as folhas pela base de uma só vez. Isso choca e esgota a planta rapidamente. O ideal é usar uma abordagem seletiva. Corte os talos mais externos, os mais longos e desenvolvidos, deixando os brotos mais jovens no centro crescerem. Use uma tesoura afiada para isso, e não uma faca. E tome cuidado para não amassar os caules. A altura ideal para o corte é quando o talo atinge entre 15 e 20 centímetros. Neste ponto, ele está no auge da suculência e maciez. Se você deixar passar desse ponto, ele pode ficar duro e ligeiramente amargo. Após o corte, o bulbo redirecionará sua energia para o crescimento das folhas restantes e talvez até produza novas. Claro, isso não pode durar para sempre. Geralmente, um bulbo rende 2 ou 3 colheitas completas, após o que suas reservas de nutrientes se esgotam. Você notará isso porque o bulbo ficará macio e enrugado. Esse é o sinal de que ele cumpriu o seu ciclo. É hora de substituí-lo por um novo, fresco e cheio de vigor. Passamos agora ao segundo método, que eu chamo de a surpresa do substrato. E por que surpresa? Porque muitas pessoas subestimam o cultivo em terra, considerando-o sujo e complicado em comparação com a água. Mas, na verdade, este método oferece enormes vantagens. Em primeiro lugar, as hastes do cebolinho cultivadas no substrato tendem a ser mais robustas, mais largas e muito mais aromáticas. Isso acontece porque, além das reservas do bulbo, a planta consegue obter nutrientes e microelementos adicionais diretamente do solo. Em segundo lugar, este método resolve o principal problema do sistema hidropônico. O risco de apodrecimento e mau cheiro é praticamente reduzido a zero, desde que se faça tudo corretamente. O substrato garante uma excelente drenagem e um ótimo acesso de ar às raízes. E, em terceiro lugar, é muito mais estético e parece um verdadeiro mini-jardim na sua janela. Não terá de se preocupar em trocar a água todos os dias.
Este método exige um pouco mais de preparação inicial, mas, a longo prazo, a manutenção é até mais simples. É ideal para quem deseja uma colheita mais abundante e de melhor qualidade, e não tem medo de sujar um pouco as mãos na terra. Isto já não é apenas forçagem. É praticamente um cultivo completo em miniatura. Que substrato devemos escolher? A primeira coisa que nos ocorre é ir buscar terra ao quintal ou à horta. Contudo, essa é uma péssima ideia para o cultivo dentro de casa. O solo do jardim é geralmente muito denso e pesado, e pode albergar larvas de pragas, sementes de infestantes ou micro-organismos patogênicos. No ambiente quente do seu apartamento, estes começarão a multiplicar-se rapidamente. A escolha ideal é, sem dúvida, um substrato universal comercial, específico para sementeiras ou hortaliças. Este tipo de solo é leve, solto e, o mais importante, já vem esterilizado. Mas quero sugerir-lhe opções ainda mais interessantes. Por exemplo, o substrato de coco. É vendido em forma de briquetes prensados que, quando hidratados, transformam-se num grande volume de material leve, aerado, com excelente retenção de umidade e, o principal, estéril. Além disso, não compacta e permite uma excelente aeração das raízes. Outra excelente opção é a vermiculite ou a perlita. Estes aditivos minerais podem ser usados tanto puros como misturados no solo para melhorar a sua estrutura. E, por fim, a opção mais inesperada, ideal para quem gosta de experimentar, a serradura comum. É necessário escaldá-la previamente com água a ferver para a desinfetar e garantir que fica bem hidratada. A serradura retém muito bem a umidade e permite a circulação de ar. A escolha final do substrato dependerá das suas preferências, mas a regra de ouro é: ele deve ser sempre leve, capaz de reter umidade e, acima de tudo, estéril. A escolha do recipiente ou contentor para plantar no substrato é outro elemento crucial. A profundidade ideal deve ser de, no mínimo, 7 a 10 centímetros. Esta dimensão é suficiente para acomodar a camada de drenagem, o substrato e, claro, os próprios bulbos. Pode usar praticamente qualquer coisa como recipiente, desde caixas de sementeira específicas, vasos de flores tradicionais, até simples caixas plásticas que sobram de alimentos. O principal, e esta é a regra de ouro, o recipiente tem de ter obrigatoriamente furos de drenagem no fundo. Se não tiver, faça-os você mesmo, usando um prego quente ou um furador, como uma sovela. Sem o escoamento adequado, os seus bulbos vão inevitavelmente apodrecer, mesmo que use o substrato mais solto e arejado possível. No fundo do recipiente, antes de adicionar o substrato, coloque obrigatoriamente uma camada de drenagem de 1 a 2 centímetros de espessura. Pode usar argila expandida, a famosa leca, gravilha fina, ou até mesmo pedaços de esferovite. Esta drenagem impede que a água se acumule nas raízes e garante uma aeração extra-crucial. Este passo simples é a sua maior garantia contra o erro mais comum na plantação em vaso. Não o ignore, e os seus bulbos vão agradecer-lhe com uma colheita abundante e flores espetaculares. Agora, vamos ao plantio em si. Despejamos o substrato preparado sobre a camada de drenagem, deixando uns 2 centímetros de espaço livre até a borda do recipiente. Compactamos levemente com a mão e umedecemos usando um borrifador ou regador. O solo deve estar úmido, mas nunca encharcado, para não virar um pântano. A preparação dos bulbos é idêntica à do método aquático. Escolhemos os exemplares mais saudáveis e cortamos a ponta, ou seja, a parte superior. E é aqui que a parte mais interessante começa: a técnica de plantio. Você pode plantar os bulbos com um pequeno espaçamento entre eles, mas o método mais eficiente é chamado de plantio compacto, ou método da calçada. Nele, os bulbos são dispostos bem juntos, lado a lado, parecendo paralelepípedos numa rua pavimentada. Essa técnica aproveita ao máximo a área do recipiente
e garante que você colha uma floresta densa e exuberante de hastes verdes. Ao plantar, você não deve enterrar o bulbo completamente. Basta pressioná-lo levemente no substrato, de modo que fique submerso apenas um terço, ou no máximo, até a metade. A maior parte do bulbo deve permanecer acima da superfície. Isso evitará que apodreça e garantirá uma boa circulação de ar. Após o plantio, você pode umedecer mais uma vez, levemente, o solo ao redor dos bulbos. Regar é uma arte, e das súbites. O maior inimigo da cebola na terra é o excesso de água. Lembre-se da regra de ouro. Mais vale pecar por falta do que por excesso. A cebola que está a ser cultivada não tem um sistema radicular muito extenso e não consegue absorver grandes volumes de água. Água a mais provoca o encharcamento da terra e o consequente apodrecimento das raízes e da base do bulbo. Então, como é que sabe quando é a altura de regar? Use o teste do dedo. Introduza o dedo no substrato, cerca de 1 a 2 centímetros de profundidade. Se sentir a terra seca, regue. Se ainda estiver úmida, aguarde mais 1 ou 2 dias. Deve regar com cuidado, diretamente na base da planta, evitando ao máximo molhar os bulbos. Use um regador com um bico fino, ou até mesmo uma seringa de cozinha para maior precisão. A água deve ser sempre repousada e estar à temperatura ambiente. A frequência de rega exata vai depender da temperatura e umidade da sua casa. Em média, isso pode acontecer a cada 3 a 5 dias. Com o tempo, vai aprender a sentir as necessidades desta sua mini horta. O essencial é, nada de encharcar o recipiente. Queremos apenas uma umidade moderada e constante. Vamos então resumir e comparar os métodos da água e do substrato. O método da água é o campeão absoluto em termos de simplicidade e visualização. É o mais barato, só precisa do bulbo de cebola, e permite-nos acompanhar o processo inteiro, do início ao fim. É a opção perfeita para quem está a começar na jardinagem doméstica, para atividades com crianças, ou para quem não tem mesmo espaço nenhum. No entanto, exige uma manutenção mais frequente, com a troca regular da água, e traz consigo os riscos de mau cheiro e de apodrecimento. O método do substrato, por outro lado, exige uma preparação inicial mínima, a compra de terra e um recipiente. Mas ele recompensa-nos com uma colheita mais abundante, vigorosa e aromática. Os talos que crescem na terra costumam ser mais suculentos e aguentam mais tempo depois de serem cortados. A manutenção resume-se a regas periódicas, o que é bem mais fácil do que ter de trocar a água todos os dias. Além disso, ter um pequeno canteiro na janela confere um ar muito mais acolhedor ao ambiente. Qual método escolher? Fica ao seu critério. O meu conselho é experimentar os dois e descobrir qual é o ideal para si. E quem sabe, talvez acabe, tal como eu, por usá-los em paralelo para objetivos diferentes. E agora, o terceiro método, o mais insólito e contraintuitivo de todos. Chamo-lhe o Cavaleiro das Trevas. Esta técnica usa a escuridão como nossa aliada, o que, convenhamos, soa completamente paradoxal. Afinal, sabemos que as plantas precisam de luz. Mas é aqui que está a genialidade deste método. Ele baseia-se num fenômeno que os botânicos designam por etiolação. Quando a planta é mantida em total escuridão, ela deixa de gastar energia na produção de clorofila, o pigmento que confere a cor verde às folhas. Em vez disso, toda a sua força é canalizada para um único objetivo: crescer o mais rápido possível, alongando-se ao máximo na procura desesperada de uma fonte de luz hipotética. O resultado são hastes muito longas, tenras e frágeis, de um tom amarelo pálido ou verde alface. O sabor é mais suave e adocicado, praticamente sem aquele amargor comum. É considerado uma verdadeira iguaria, altamente apreciada em certas cozinhas internacionais. Este método é perfeito para quem adora experimentar e busca um produto com qualidades gustativas realmente únicas. Exige um pouco mais de atenção e cuidado, mas garantimos que o resultado compensa. Isto deixa de ser apenas cebolinho verde.
É algo verdadeiramente sofisticado, cultivado através de um pequeno e engenhoso truque científico. Mas afinal, como colocamos o método do Cavaleiro das Trevas em prática? Para isso, vamos precisar de um recipiente fundo, com pelo menos 15 a 20 centímetros de altura. Pode ser um vaso alto, um balde de plástico ou até mesmo uma garrafa de 5 litros que tenha sido cortada. A técnica de plantio aqui é a mesma do método tradicional com substrato. No fundo, colocamos a drenagem e, em seguida, adicionamos o substrato úmido e solto. As cebolas são preparadas de forma padrão, cortando as pontas. Plantamos elas bem juntas, lado a lado, enterrando-as até a metade, mais ou menos. E é aqui que a mágica acontece. Após o plantio, devemos criar uma escuridão total e completa para as nossas cebolas. Para isso, precisamos cobrir o recipiente com algo à prova de luz. Um saco de lixo preto é ideal, e podemos usá-lo para envolver o recipiente por cima. Ou podemos simplesmente cobri-lo com outro recipiente de diâmetro semelhante, ou até mesmo com uma caixa de papelão. O principal é bloquear completamente a entrada de luz. Depois disso, levamos a nossa estrutura para um lugar quente. Neste caso, não precisamos do parapeito da janela. Qualquer lugar no cômodo serve. A temperatura é crucial. O crescimento será muito mais rápido no calor. No interior da nossa estufa escura, coisas surpreendentes começam a acontecer. A cebola, privada de luz, acha que está profundamente enterrada e que precisa de emergir rapidamente. Ela mobiliza todas as suas reservas internas e começa a impulsionar o crescimento do talo de forma acelerada. Uma vez que não ocorre fotossíntese, os talos não gastam energia a desenvolver pigmentação verde. O resultado são talos pálidos, mas muito longos, que crescem a uma velocidade impressionante. A sua única tarefa nesta fase é apenas ocasionalmente, uma vez a cada poucos dias, destapar o recipiente para verificar a umidade do substrato e, se for preciso, regar levemente. Contudo, faça-o rapidamente, para não expor as cebolas à luz desnecessariamente. Este período de escuridão forçada dura cerca de 7 a 10 dias. Saberá que é a altura de passar para a fase seguinte, quando os talos atingirem entre 10 a 15 centímetros de altura. Terão um aspecto invulgar, frágeis, pálidos e quase brancos. Não se assuste, pois este é exatamente o resultado que pretendemos. É a fase intermédia do nosso engenhoso plano. Chegou a hora da grande revelação. Quando os nossos rebentos, ainda pálidos, atingem o comprimento ideal, removemos a cobertura escura do recipiente e expomos-los à luz. E mais uma vez, não precisamos daquele parapeito de janela virado a sul, com sol intenso. Basta uma luz difusa e suave, como a que entra por uma janela a norte ou a este. E é neste ponto que você vai testemunhar um verdadeiro milagre. Literalmente, em apenas 1 ou 2 dias, sob a ação da luz, as hastes começarão a produzir clorofila. Os rebentos, antes amarelo pálidos, vão começar a ganhar, diante dos seus olhos, uma tonalidade verde alface suave e depois um verde claro vibrante. É um processo incrivelmente rápido e bonito. Enquanto isso, a própria folha não crescerá mais tão ativamente no comprimento. Em vez disso, ela vai começar a engrossar e a ganhar resistência. O resultado é um produto que combina duas grandes vantagens: o comprimento e o crescimento rápido, adquiridos no escuro, com o sabor delicado e a cor, obtidos sob a luz. Esta cebola é ideal para saladas, pois o seu sabor delicado não anula nem compete com os restantes ingredientes. Este é o seu pequeno segredo de chefe, cultivado aí mesmo, no seu parapeito de janela. Afinal, por que é que este método é tão eficaz e qual é a sua principal diferença? A cebola comum, aquela que cresce normalmente à luz do sol, direciona muita energia para a fotossíntese e para manter a estrutura mais firme do talo. Já a cebola cultivada na escuridão foca toda essa energia exclusivamente no crescimento.
É como um velocista a correr uma curta distância no limite das suas capacidades. O resultado é que conseguimos uma colheita significativamente mais rápida do que usando o método tradicional. Além disso, a textura deste talo é totalmente diferente. Fica mais aquoso, crocante e não desenvolve aquelas fibras duras. Se compararmos a cebolinha verde comum ao aipo mais robusto, a cebola etiolada é mais parecida com uma alface-manteiga bem macia. Claro que tem o seu lado negativo. Ele não fica com aquele verde vibrante e não é tão aromático quanto o seu irmão ensolarado. Mas este nem é o seu objetivo. O foco dele é a delicadeza, a rapidez e um sabor incomum, mas suave. Este método prova que, ao entender e usar as leis da natureza, é possível gerir o crescimento das plantas e obter resultados totalmente diferentes nas mesmas condições caseiras. E o melhor de tudo, sem a necessidade de quaisquer lâmpadas de crescimento. Para que não restem quaisquer dúvidas, vamos rever a sequência de passos para o método do Cavaleiro das Trevas. Passo 1. Escolhemos um recipiente fundo, com bons furos de drenagem. Passo 2. Colocamos a camada de drenagem e, por cima, o substrato úmido e solto. Passo 3. Plantamos os bulbos preparados de forma apertada, quase lado a lado, cobrindo-os apenas até metade. Passo 4. Criamos escuridão total, utilizando um saco preto ou uma caixa. Passo 5. Colocamos a montagem num local quente, por um período de 7 a 10 dias, verificando sempre a umidade do substrato. Passo 6. Quando os rebentos, ou picos, atingirem 10 a 15 centímetros, retiramos a cobertura. Passo 7. Exibimos o recipiente num parapeito claro, mas protegido do sol direto. Passo 8. Observamos como, num ou 2 dias, os rebentos ficam completamente verdes. Passo 9. Colhemos esta produção delicada e saborosa e desfrutamos. Este algoritmo é simples, mas exige que cada etapa seja seguida rigorosamente. Experimente, e tenho a certeza que ficará fascinado com este invulgar experimento agrotécnico. É uma excelente forma de surpreender a sua família e adicionar algo novo e interessante à sua alimentação. E para concluir, aqui ficam algumas dicas gerais que serão úteis, independentemente do método que escolherem. Primeiro, não tenham medo de experimentar com diferentes tipos de cebola. A cebola comum é um clássico, mas tentem plantar xalota. Ela produz folhas mais finas e delicadas, formando um bom molho de cebolinho a partir de um único bulbo pequeno. Também podem usar cebola roxa. As suas folhas têm, muitas vezes, uma bonita tonalidade arroxeada na base. Em segundo lugar, lembrem-se da produção contínua, ou do sistema de rotação. Não plantem todos os bulbos que têm de uma só vez. Plantem alguns hoje, mais alguns daqui a uma semana, e assim sucessivamente. Desta forma, terão sempre à mão cebolinho fresco em diferentes fases de crescimento. Enquanto uma colheita está a terminar, a outra já está a crescer. Em terceiro lugar, nunca usem bulbos podres ou moles na esperança de os salvar. Não vão conseguir nada de bom com isso, apenas vão perder tempo e arriscam-se a introduzir contaminação no vosso recipiente. Usem apenas material de plantio de alta qualidade. E o conselho principal: divirtam-se com o processo. A vossa pequena horta no parapeito da janela não é apenas uma fonte de vitaminas, mas também um excelente método anti-estresse, sobretudo durante aqueles dias cinzentos e frios de inverno. Então, vamos recapitular. Hoje, desmistificamos a necessidade de lâmpadas de cultivo, ou fitolâmpadas, e exploramos 3 métodos fantásticos para ter cebolinho fresco aí em casa. O primeiro é o clássico aquático, o método simples, visual e totalmente gratuito que nos é familiar desde a infância. O segundo é a surpresa do substrato, ideal para quem procura uma colheita mais forte e abundante e não tem medo de sujar as mãos. E o terceiro é o Cavaleiro das Trevas, uma técnica engenhosa e diferente, perfeita para gourmets e para quem gosta de experimentar.
pois permite obter folhas tenras e delicadas em tempo recorde. Como podem ver, para ter sempre verduras frescas na vossa mesa, não são precisos gadgets caros ou tecnologias complexas. Basta ter engenho, um pouco de paciência e o conhecimento das leis simples da natureza. Espero que este vídeo vos tenha sido útil e que experimentem um destes métodos sem falta. Muito obrigado por terem assistido até ao fim. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos interessantes. E agora, a pergunta para vocês: qual o método de cultivo de cebolinho que usam? Ou talvez tenham o vosso próprio segredo de família? Escrevam sobre isso nos comentários. Ficarei incrivelmente interessado em ler a vossa experiência. Até aos próximos vídeos.